Oi, meu nome é Isadora. O nosso grupo vai falar um pouquinho sobre os sistemas processuais penais e eu vou começar a apresentação falando sobre o sistema inquisitório ou sistema inquisitivo. O sistema surgiu no século XII, mais ou menos. Foi junto, né, do advento da Santa Inquisição, daí o nome. A origem da nomenclatura é a Santa Inquisição, obviamente, né, que veio do Tribunal Eclesiástico, que possuía como finalidade a investigação e punição pelos membros do clero ou da nobreza, né? Então, o que aconteceu durante esse período? Eliminou-se, né? Deixou de existir o sistema que é o juiz, acusação e defesa. Esse sistema, essa tríplice, esse equilíbrio não existia mais. Não foi nem que ele foi eliminado. Esses poderes eles foram unidos em uma única entidade. Então, o juiz, ele detinha, né, a reunião de todas essas funções, de acusar, de julgar, de defender. Ele era o gestor das provas, né? Então, assim, basicamente as características são essas, né? A principal característica vai ser a reunião dessas funções, ou seja, o juiz vai julgar, acusar, defender, vai produzir as provas. Não existem partes, o réu vai ser só um mero objeto, né, desse processo penal, ele não vai ser um detentor de direitos, obviamente. O processo é sigiloso, então ele fica longe dos olhos do povo, né? Não vai existir garantias constitucionais, obviamente, né? Então não tem nem o que se falar em direito ao contraditório, direito da ampla defesa. Isso não é nem pautado, isso não é nem abordado, né? A confissão, como é que eu posso explicar? Ela finalizava, né, esse processo inquisitório ou inquisitivo. Como? Eles arrancavam a confissão a qualquer custo. Todos os meios que a gente acha hoje em dia que são inválidos, na época eram válidos. Tortura, tanto física quanto psicológica, você ameaçar a pessoa, tudo isso era válido. Contanto que a pessoa fizesse a confissão, tava tudo certo. E, diferente do que a gente tem hoje, né, o réu é culpado até que se prove o contrário. Hoje a gente sabe que na teoria não é bem assim, né? O réu é inocente até que se prove o contrário, mas na época o réu era culpado antes de qualquer outra coisa, né? Então, é basicamente isso. Outra coisa importante, nesse período as provas eram tarifadas, valoradas, ou seja, o testemunho do clero, de um membro do clero ou de um membro da nobreza, né, possuem valores muito maiores do que de um homem pobre, do que de uma mulher, por exemplo, né? Então, a confissão, o testemunho de uma pessoa do clero ou da nobreza valia muito mais, né? Era de cunho valorativo, digamos assim. E aí eu peguei um texto do Aury Lopes, que ele vai falar, ele traz bastante essa comparação de como a gente conseguiu não, né? Mas como a gente herdou um pouco desse sistema inquisitivo ou inquisitório e como a gente enxerga isso de alguma forma no nosso sistema de hoje, né? Então ele vai falar assim, basicamente, tá? Eu vou fazer um pequeno resumo. A gente não percebe o quanto essas heranças estão presentes, né? E a primeira coisa que ele fala é sobre a aparência, né? Sobre a estética do nosso sistema penal. Um exemplo muito claro que ele dá é quando a acusação se senta, né, numa audiência ou num júri, ao lado do juiz. E a defesa se senta afastada. A defesa fica afastada. Se senta em outro lugar. A acusação e o juiz se sentam juntos, no mesmo lugar. Então, para ele, isso demonstra uma imparcialidade, né? Deveria ter um afastamento entre quem julga, quem acusa
né? E, obviamente, quem defende, fazendo esse equilíbrio, essa tríplice, né? Então, ele fala que é exatamente isso, é primitivo, né? Isso veio da Inquisição, né? Da acusação ser prioridade, ser mais importante, ser mais valorizada do que a defesa, né? Já que a acusação está sentada ao lado do juiz e a defesa está sentada afastada. Então, seria um mecanismo tendencioso. Achei importante essa palavra que ele usou. E aí ele vai abordar, né, em 2 pontos aqui. Uma é em relação a atuar de ofício, quando o juiz tem permissão para atuar de ofício, né? Depois de iniciado o processo, o juiz, de fato, tem essa possibilidade. O que acontece? O que seria atuar de ofício? Seria basicamente por lei. O juiz está fazendo por lei, em virtude do cargo ocupado. Ele, por ser juiz, ele pode atuar de ofício. E isso feriria na cabeça, né, na explicação do Áureo Lopes, que está muito bem explicado, inclusive, é exatamente isso. Na cabeça dele, por que o juiz poderia atuar de ofício? Né, isso feriria um pouco essa divisão entre o juiz, a acusação e a defesa, né? Então, para ele seria um pouco, ele fala sobre a morte da estrutura da dialética, né? A estrutura do contraditório. Mas, enfim, e aí ele coloca um segundo ponto, que seria a imparcialidade, né? Ou seja, mesmo o condenado, mesmo o réu, não tendo um pedido do Ministério Público ou da acusação, o juiz pode, né, proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público não tenha opinado pela absolvição. Desculpa, mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Isso está no artigo 385 do Código de Processo Penal. Então, esse, para mim, na verdade, é um exemplo muito bom. Por que o juiz, que seria, na verdade, só o poder de julgar o que é apresentado, pode proferir uma sentença condenatória, mesmo que o MP, mesmo que a acusação tenha opinado pela absolvição, que o MP tenha pedido pela absolvição, e o juiz pode simplesmente não dar e falar: não, eu vou dar uma sentença acusatória, né? Vou dar uma sentença, condenatória. Então, para ele, é elementar que a separação inicial das funções do juiz, da defesa e da acusação, né, seja seguida, seja cumprida até o final, que cada parte ocupe o seu espaço, demarcado pela dialética. Enfim, eu acho que é basicamente isso. Esse texto dele é muito bom, eu vou colocar na parte escrita, né, que a gente vai anexar junto do vídeo. E é isso. Olá, turma. Olá, professor. Me chamo Felipe Araújo e vou dar continuidade à apresentação do trabalho, trazendo o tópico sobre o sistema penal acusatório. Então, vou começar meu trabalho trazendo o que é, né, esse sistema, e trazer também as características, os desafios aqui no Brasil, a diferença entre ele e o sistema inquisitorial. Então, o que é o sistema penal acusatório? Ele é um modelo de justiça criminal que se baseia na separação das funções de acusação, defesa e julgamento. Nesse sistema, a responsabilidade pela investigação e coleta de provas cabe às autoridades policiais e ao Ministério Público, que apresenta a acusação perante um juiz imparcial. Na estrutura do sistema acusatório, o juiz tem um papel de árbitro. Não tem o poder de investigar ou reunir provas. Então, sua função é garantir que o processo seja conduzido de forma justa e que as regras e procedimentos sejam respeitados, tomando decisões imparciais com base nas evidências apresentadas pelas partes.
Além disso, o sistema acusatório pressupõe a presunção de inocência, que é um ponto muito importante. Ou seja, o acusado é considerado inocente até que se prove o contrário. E esse é um princípio fundamental para garantir a proteção dos direitos dos acusados e evitar condenações injustas. E o sistema acusatório é adotado em diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, os países com regime político democrático. Né? E no Brasil, o sistema acusatório foi introduzido na Constituição Federal de 1988. Então, no momento que a gente voltou a ser um país democrático. E reforçado agora no Código de Processo Penal em 2011, que estabelece as regras para a condução de processos criminais no país. E quais são as principais características do sistema penal acusatório? Vou elencar algumas, porque o rol é grande, mas vou trazer algumas só para esclarecer melhor. Então, a primeira que eu trago é a separação das funções de acusação, defesa e julgamento. No sistema acusatório, essas funções são separadas para evitar que uma única pessoa ou instituição tenha um poder absoluto sobre o processo criminal, que acontecia muito no período da Inquisição, que era um sistema inquisitorial, né? Então, que a figura de uma pessoa ela é encarregada de todos esses processos de acusar, de acusar e de julgar. A condução no processo acusatório ela é conduzida pelo Ministério Público ou por outra autoridade equivalente, enquanto a defesa é representada pelo advogado do réu. O julgamento é conduzido por um juiz imparcial. Outra principal característica, é a presunção de inocência. No sistema acusatório, o réu é presumido inocente até que se prove o contrário. Isso significa que a acusação deve provar a culpa do réu além de qualquer dúvida razoável. As garantias processuais. O sistema acusatório prevê várias garantias processuais para proteger os direitos do réu, incluindo o direito de um julgamento justo, o direito a um advogado e o direito de permanecer em silêncio. Prova objetiva. No sistema acusatório, a decisão do juiz é baseada em provas objetivas apresentadas pela parte durante o julgamento. O juiz não pode buscar evidências independentes. E o contraditório. No sistema acusatório, as partes têm direito a contradizer as provas apresentadas pela outra parte. E o objetivo é permitir que o juiz tome uma decisão justa com base em todas as evidências apresentadas. Então, a partir dessas características, a gente já consegue ter uma noção de diferenciar o sistema inquisitorial e o sistema acusatório. Mas então vamos lá, as principais diferenças, né, desses dois sistemas são a forma como o processo de investigação e julgamento são conduzidos. Na separação ou não das funções de acusação, defesa e julgamento, e na presunção de inocência e no poder da defesa de contradizer as provas apresentadas pela acusação, que a gente viu que são as principais características do sistema acusatorial. Então, a importância desse sistema, principalmente aqui desse sistema não. E um ponto muito importante no sistema acusatório é a importância da presunção de inocência. Que no direito brasileiro, a presunção de inocência é um dos principais fundamentos previstos na Constituição Federal de 1988. Ele está presente no artigo 5º, inciso 57. Ele estabelece, abre aspas, que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado e sentença penal condenatória. Fecha aspas. Essa garantia é reforçada pela jurisprudência dos tribunais superiores e pelos tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário. A presunção de inocência tem uma importância fundamental no direito brasileiro, pois garante a proteção dos direitos dos indivíduos e a imparcialidade do julgamento. Ele impede que alguém seja condenado sem que haja provas suficientes de sua culpa e garante que todo cidadão tenha direito a um julgamento justo e imparcial. E, além disso, a presunção de inocência é uma garantia que visa evitar abusos por parte das autoridades policiais e judiciais, uma vez que impede que alguém seja preso ou submetido a outras medidas restritivas de liberdade sem que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E voltando a um ponto anterior, que é uma das principais características, é essa separação, né, de quem acusa, de quem julga, de quem investiga. Então, qual o benefício disso, né? Então, alguns benefícios dessa separação está na imparcialidade.
com a separação de funções entre acusado, defesa e julgamento, há uma maior imparcialidade no processo, uma vez que cada parte tem um papel específico e independente no sistema. Garantias de direito. A divisão de poderes garante que as garantias individuais dos acusados sejam respeitadas, pois cada parte tem uma função específica na condução do processo e deve agir de acordo com as normas legais e constitucionais. Outro ponto é a transparência. Com a divisão de poderes, as decisões são tomadas de forma transparente e pública, o que garante a legitimidade do processo e a maior eficiência, porque a separação permite uma eficiência no processo, pois cada parte pode se concentrar em suas tarefas específicas, o que pode levar a uma maior celeridade e qualidade na resolução dos casos. E por último, o equilíbrio de forças, né? Paridade de armas. Com a divisão de poderes, há um equilíbrio de forças entre acusação e defesa, o que evita abusos por parte de uma outra parte, garantindo igualdade de oportunidade para que ambos possam falar durante o processo. E, especificamente aqui no Brasil, existem alguns desafios para o sistema penal acusatório. Alguns são a falta de recursos e estrutura. O sistema judiciário brasileiro sofre com uma falta de recursos e infraestrutura adequada para lidar com a demanda crescente de casos que levam a atrasos e a uma maior morosidade na resolução dos processos de corrupção, na resolução dos processos. O segundo ponto seria a corrupção e a impunidade. A corrupção e a impunidade são problemas graves no Brasil e isso pode levar a um sistema acusatório, afetar o sistema acusatório, né, comprometendo a imparcialidade e a efetividade do julgamento. Violação de direito. A violação de direito é um problema comum no sistema acusatório aqui brasileiro, especialmente em relação aos grupos vulneráveis, como preso provisório, pessoas de baixa renda e grupos minoritários. E a complexidade da legislação. O sistema penal brasileiro é complexo e burocrático, o que pode levar a dificultar o acesso à justiça para algumas pessoas e levar à injustiça, né? Principalmente esses que eu citei anteriormente. E a ineficiência nas investigações, né? A investigação criminal aqui no Brasil muitas vezes é ineficiente, o que pode levar a erros e uma maior dificuldade de comprovar a culpa ou a inocência de um acusado. Então aqui no Brasil a gente tem diversos desafios, né, que tem que ser enfrentado para que se tenha uma maior garantia dos direitos individuais, e que é um desafio tanto contínuo do Estado e da sociedade civil para garantir melhor o sistema penal e o fortalecimento das garantias constitucionais. Então, esse foi minha parte no trabalho. Eu agradeço pela atenção de todos e dou seguimento para o meu próximo colega que vai dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Boa tarde, professor. Sou Pedro Picanso. Eu, junto com o meu grupo, estamos fazendo a apresentação sobre o sistema penal inquisitório, acusatório e misto, e eu vou falar um pouco sobre o sistema penal misto. Então, basicamente explicando brevemente o que meus colegas já falaram, existem dois modelos centrais do sistema penal. Um que é o inquisitório, que é oriundo da Europa medieval, onde a Igreja Católica tinha o poder de julgar e punir os crimes. Dentro desse sistema penal, ele é caracterizado pela concentração de um poder na mão do juiz, que é responsável por investigar, julgar e acusar o réu. Ou seja, o juiz tem total poder decisório no trâmite processual penal e, por isso, esse sistema viola alguns direitos básicos individuais. E a gente também tem o sistema acusatório, que é o sistema judicial onde o poder do Estado é separado das partes envolvidas no processo. Assim sendo, tem uma participação de um defensor, tem uma participação de um advogado, no caso, para defender réu em processos penais. E esse sistema acusatório, ele gera um maior equilíbrio nas relações jurídicas. Tem a imparcialidade do juiz e beneficia também direitos individuais dos acusados, de um modo geral. Agora, adentrando para o modelo misto, que é praticado em terras brasileiras, muitos autores perguntam o porquê que o nosso sistema brasileiro não é apenas acusatório, e sim misto. Então, eu vou citar um exemplo para tentar discorrer dessa argumentação, que o nosso sistema penal é sim misto.
Basicamente, percebe-se que em um próprio assalto de rua, em um procedimento persecutório de um crime de rua, a polícia começa a fazer, de certo modo, uma perícia daquele crime na própria delegacia. E muitas das vezes esse procedimento é conduzido por uma autoridade policial, não tendo necessariamente a participação de um advogado. E ali já produz algumas provas contra o réu daquele crime. E isso é um sistema que tem um pé no sistema inquisitório, entendeu? E por isso o sistema brasileiro é uma mistura do sistema inquisitório e do sistema acusatório. Agora eu vou falar um pouco sobre as fragilidades desse sistema penal misto. Entre essas fragilidades, eu cito a concentração excessiva de poder na mão do próprio juiz, que como ele tem um aspecto decisivo na condução do processo penal, ele pode até, em certos casos, ter decisões arbitrárias e injustas, comprometendo assim a imparcialidade do processo. Além disso, uma importante fragilidade no sistema penal misto é sobre a desigualdade de recurso entre as partes, né? Em muitos dos casos, existem crimes cometidos onde as pessoas precisam de defensores públicos e pessoas com poder aquisitivo melhor têm a capacidade de contratar advogados mais capacitados e que oferecem um serviço melhor para aquele réu. E então, por isso, um dos problemas do sistema penal misto é a desigualdade de recursos entre as partes. Além disso, temos a possibilidade de instrumentalização. Ou seja, o que seria isso? O sistema penal misto pode ser instrumentalizado para atender a interesses políticos ou econômicos. E isso é muito negativo. E por fim, também como uma fragilidade desse sistema, nós podemos observar os custos financeiros. Apesar de certas pessoas possuírem gratuidade de justiça, mesmo assim, no sistema penal misto, essas pessoas podem gastar um pouco de recurso, já que é um sistema muito caro e custoso para as pessoas, até por necessidade de produção de diversas provas e contraprovas judiciais. Porém, o sistema penal misto também apresenta inúmeras vantagens. Uma dessas vantagens é a flexibilidade, porque em certos casos o juiz pode conduzir o processo penal de maneira mais rápida, por exemplo, pedindo certas provas e certas produções de provas, no caso, e isso, de certo modo, agiliza o processo. Além disso, esse sistema também é bom porque, de certo modo, preserva a garantia e direitos fundamentais e também dá uma maior efetividade ao processo judiciário. Outro ponto positivo é a capacidade de um certo equilíbrio na acusação e na defesa. No sistema penal misto, a acusação e a defesa de certo modo, equilibrado, porque os réus em processos penais têm a capacidade de se defenderem com advogados ou com defensores públicos. E isso é um ponto positivo. De todo modo, eu tentei caracterizar o que é o sistema penal misto e debater os pontos positivos e os pontos negativos desse sistema para tentar compreender melhor como isso funciona na sociedade brasileira. Em relação ao sistema processual penal brasileiro, muitos autores afirmam que ele é um sistema misto. Haja vista que o inquérito, a fase pré-processual, tem influência do sistema inquisitório, enquanto a fase processual, o MP acusa, tendo influência sobre o sistema acusatório.
No entanto, com a leitura da doutrina do Aurélio Lopes Júnior, é informado que por mais que haja, de certa forma, essa dinâmica, ele é visto pelo autor como um sistema neo-inquisitorial, na medida em que, mesmo durante essa fase processual, que é influenciada por essa questão acusatória, o juiz ele pode prontamente atuar de ofício, fazendo a instrução probatória. Dessa forma, ele vai se contaminar durante esse processo, na medida em que vai deixar de estar naquele papel passivo e imparcial, presa, um princípio basilar, né, do sistema acusatório. E vai estar ferindo também o princípio do contraditório, na medida em que atua dessa forma. Dessa forma é importante mesmo ressaltar que, por mais que a Constituição Federal de 88 existam alguns dispositivos legais que afirmam, de certa forma, o sistema acusatório brasileiro, existem outros dispositivos legais, como, por exemplo, o artigo 156, inciso 1º, que ele, do Código de Processo Penal brasileiro, que ele afirma essa instrução probatória do juiz por ofício. E acaba contrariando, de certa forma, esse modelo acusatório. Então, por isso que o Aurélio Lopes Júnior ele afirma que o sistema brasileiro é neo-inquisitorial, na medida em que há essa certa contrassenso do dispositivo legal, mas seja revogado tacitamente pela Constituição, pela nova Constituição maior, ainda atua, de certa forma. Um conceito bastante importante, quando a gente debate os sistemas processuais penais brasileiros, é o da família judicial, trazido pela doutora em antropologia Isabel Nunes. Ela, durante sua tese de mestrado, começa a percorrer diversos tribunais de júris no ano de 2014, no qual ela vai percebendo que, por mais que o juiz, o defensor e o promotor, ele, a partir do princípio da igualdade das partes e da divisão institucional, obviamente, eles vão tendo certas similaridades nas suas atuações. Em que sentido? Teve um júri que ela participou, no qual o juiz, na época, falou que por mais que eles brigassem durante o júri, eles eram uma família. E ela vai percebendo que essa família se constitui a partir desses 3 cargos, né, de prestígio entre o serviço público. Enquanto, por exemplo, advogados eram renegados, os júris eram vistos como meros espectadores da situação. Mas eles, por mais que debatiam teses diferentes, eles tinham um certo acordo moral. Eles infringiam, de certa forma, esse princípio da institucionalidade e começavam a inferir determinados valores morais nas situações. Então, por exemplo, dentro desses tribunais de júris, ela relatava acordos entre os defensores e os promotores em relação, por exemplo, ao tempo que a audiência, o tribunal de júri ia permanecer, o tempo de fala de cada um, se ia haver réplica ou não, e que horas mais ou menos ia acabar esse tribunal de júri, por exemplo, para a filha ir ao balé, para levar a filha para sair. E você vai percebendo que esses acordos vão aumentando ao longo do tempo. Ela vai afirmando durante sua pesquisa, né, de que como também a partir de certos conflitos, eles não defendiam os réus ou atacavam os réus da forma que deveria seguir o rito do processo legal. E como muitas questões jurídicas e disciplinares eram balizadas, eram ignoradas, em detrimento dessa questão de família. Então é bastante importante a gente entender de que como a gente fala sobre o sistema processual penal brasileiro, a gente está falando sobre uma manutenção de um status quo. E principalmente essas pessoas que ocupam esse cargo, nada mais do que querem permanecer nesse status. Então elas acabam não querendo, e não só não querendo, mas não sendo condizentes com a realidade brasileira vigente. Então elas acabam fazendo acordos somente entre si e não prezam pela sociedade. Algo que o direito processual penal, e principalmente que a Alisson Mascaro fala, que o direito, né, acaba sendo uma manutenção desses privilégios sociais.
Então é bastante importante a gente fazer essa análise crítica quando a gente olha esses sistemas processuais penais, principalmente o brasileiro, de como ele tem várias incongruências e várias questões que a gente poderia levar bastante a fundo a partir de outras ciências, como, por exemplo, a antropologia. Então, esse trabalho está findado. Eu agradeço a todos que estão vendo aqui. Tchau, tchau.